A multiplicação é bem simples quando você está utilizando uma planilha eletrônica. Digamos que você vai fazer um bolão aí na sua empresa. Cada um vai ter que dar R$ 17,50. Para formatar, eu clico na célula e aplico o formato que eu quero. Cuidado com a formatação, vou falar disso já já. R$ 17,50 é o que cada um tem que dar. Vão participar desse bolão 85 funcionários. Quanto nós vamos arrecadar? Para fazer essa conta, sinal de igual, lembre-se disso, qualquer um dos números vezes o outro. No caso aqui da fórmula, F2 vezes F3. Assim que eu pressionar o Enter, você vai ver que o resultado vai ser inserido, que vai ser de R$ 1.487,50. A fórmula da multiplicação ela é bem prática. Mas existe uma função, né, que pode substituir o asterisco, que é a função chamada de multi. Se fizermos isso aqui numa célula, igual multi, abro parênteses, essa é a segunda forma de seleção dos dados. Essa caixa de contexto, se você souber interpretar essa caixinha de contexto, qualquer software de planilha eletrônica vai ficar fácil para você. A função multi precisa de dois argumentos. Números. Vou selecionar dois ou mais argumentos. Vou selecionar essas duas células e você vai ver já algo diferente na minha fórmula. F2, dois pontos, F3. Esse dois pontos, marque bem isso, significa até. Eu vou da célula F2 até a célula F3. A função multi, então, vai multiplicar o valor dessas duas células entre si. Se eu pressionar o Enter, o resultado é exatamente o mesmo. Funções, elas podem ser utilizadas, então, para facilitar esse nosso objetivo, essa nossa... Opa, aqui ele copiou a fórmula errada. Essa nossa operação matemática. As funções, então, elas foram criadas justamente para que você possa ganhar tempo. Um exemplo é que, ao invés de fazer a somatória dessa forma que fizemos aqui, poderíamos usar como função através da função soma. Abro parênteses e, de uma única vez, eu posso selecionar todas as células. Olha o que apareceu aqui na minha fórmula. Eu quero somar de D2 até D8. Pressionando Enter, o resultado vai ser os mesmos 830 que tínhamos anteriormente. Perceba que você tem a forma trabalhosa de fazer a fórmula, que é digitando cada uma das referências, ou você pode utilizar uma função e essa função vai te ajudar. Lembre-se que são mais de 300 funções só no modo padrão do aplicativo. Você ainda pode baixar complementos e criar as suas próprias funções ainda. O que eu estava falando antes de explicar, né? Eu interrompi para poder explicar até a multiplicação. A ordem das operações. Então, cuidado. Eu vou até colocar com letras maiúsculas aqui. Cuidado. Ordem das operações. Se você estiver resolvendo qualquer exercício e tiver um parênteses nesse exercício, preste atenção. Por quê? Se eu colocar aqui 100 vezes 2 mais 10, vou tirar esse sinal de igual, e se eu fizer aqui 100 mais 2 vezes 10, e se eu colocar aqui 100 mais 2 vezes 10, qual vai ser o resultado dessas duas operações? Se você vier aqui e fizer assim, 100 mais 2, 2 vezes 10 é 20. Qual é a operação matemática que vem primeiro? Não é a multiplicação e a divisão? Então, igual. Primeiro, o Excel vai resolver 2 vezes 10 e depois vai somar 100. Aqui nessa operação de cima, o que está fazendo a diferença são os parênteses. Então, apesar de eu ter uma multiplicação aqui, eu só posso resolver essa multiplicação depois de resolver esses parênteses. O que o Excel vai fazer é isso. 100 mais 2 é 102 vezes 10. O resultado é 1020, completamente diferente. Então, cuidado com a ordem das operações e com os parênteses da sua fórmula.
É assim que nós erramos com muita frequência os exercícios. Na pressa, você pode não prestar atenção nesses detalhes. A divisão. Como você faria uma divisão utilizando aí o calc? Digamos que você ganhou um prêmio numa loteria qualquer e ganhou 1.500.000. Dica, anote aí. Quando você estiver utilizando planilhas eletrônicas, não faça isso. R-cifrão 1.500.00,00,00. Não faça a formatação de valores diretamente. Evite fazer isso para que você não erre. Quando nós trabalharmos com planilhas, digite o seu valor bruto, né, 1.500.000, por exemplo, e depois aplique as formatações às células. Esta aqui é a formatação monetária. Clico sobre ela e você vai ver que vai ser aplicado o R-cifrão na minha célula. Se você olhar a barra de fórmulas, continua com 1,5 milhão, mas a minha formatação está mostrando no formato de dinheiro. Como eu posso fazer então, Alessandro, para dividir esse prêmio, digamos, para 7 pessoas que participaram do bolão? Vamos dizer aqui, então, que 7 pessoas participaram. Sinal de igual, o prêmio dividido pelo número de pessoas. D22 dividido por D23. Pressionando Enter, 214.000 para cada um. A divisão ela é bem simples e você deve tomar cuidado. Por quê? Se você fizer a divisão inversa, olha só, igual 7 dividido, ou seja, D23 dividido por 1,5 milhão, o resultado vai ser esse número completamente estranho. Não é isso que eu quero. A potenciação, ela é bem simples também. A potenciação, se você se recorda, é 2 elevado ao quadrado, 2 elevado à quinta potência, 3 elevado ao cubo. Toda vez que você precisar, então, escrever uma potenciação no Excel, você vai utilizar o circunflexo, acento circunflexo. Circunflexo? Não, o tio. Esquece, é o tio. Sinal de igual. Se eu quisesse calcular 2 ao quadrado, 2, tio, 2. Tio não, circunflexo. Opa, agora fiquei na dúvida. É o tio. Não, é o circunflexo. Pressionando o Enter, o resultado vai ser 4. Note que nós temos, então, como operador da potenciação, o acento. Se você quiser fazer contas mais complexas, por exemplo, 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Sinal de igual, 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Se você, então, encontrar este símbolo nas suas fórmulas, é a potenciação. Cuidado com ele. A confusão entre tio e circunflexo foi boa. E por último, a porcentagem. Como é que você pode fazer cálculos com a porcentagem utilizando uma planilha eletrônica? Vamos fazer uma conta simples. Eu tenho R$1.000 e quero saber quanto é 10% desse valor. Se você pegar esses 10 aqui, esse 1.000, e subtrair por 10%, você vai ver que o resultado é completamente diferente. Não é 10% de 1.000. Quando você está trabalhando com porcentagens, 10% equivale a 0,1. Você sabe na matemática que uma porcentagem é a representação de um número dividido por 100. Então, quando eu falo 10%, é a mesma coisa que eu pegar 10 e dividir por 100 partes. Vai dar 0,1. Para fazer cálculos de porcentagem nas planilhas eletrônicas, você tem que tomar um certo cuidado. Eu não posso, se você quer saber quanto é uma porcentagem de um valor, simplesmente multiplique o valor principal pelo percentual que você quer descobrir. Pressionando Enter, você vai ver que 10% de 1.000 é igual a 100. Quem vai poder dar mais detalhes sobre essas operações matemáticas, sem dúvida nenhuma, é meu amigo Eduardo aí do canal Matemadicas. Ele vai trabalhar o edital, esse edital que você está vendo, justamente na parte de matemática. Além da porcentagem, o que nós encontramos? Como é que eu faço para somar, então, uma porcentagem ao valor? Se eu tenho os mesmos R$1.000 e quero somar 10% a ele, vamos aumentar aqui a coluna. Como fazer essa operação, Alessandro? Opa, digitei o símbolo errado. Sinal de igual. Se eu somar um com o outro, você já viu que não funciona. Vai dar erro. E30 com E31. Vai dar erro.
Então, você vai ter que fazer a seguinte operação. Vai ter que pegar o valor principal que você tem, que é o 1.000, e vai somar, abro parênteses, de novo, o quanto eu tenho, vezes o percentual que eu quero calcular. Quando eu pressionar o Enter, o resultado vai ser 1.100. Se somente com a multiplicação eu descobrir quanto é 10%, se eu quero somar essa porcentagem, eu devo então fazer essa operação. Pegar o montante que eu tenho e multiplicar esse montante por 10. Ou multiplicar esse montante pela porcentagem que eu quero encontrar. E se eu quisesse subtrair, Alessandro, eu tenho R$1.000 e quero subtrair 22% desse valor. Vamos dificultar um pouquinho. Como eu faço a conta? Sinal de igual. Quanto eu tenho? Eu tenho 1.000. Vou subtrair desse 1.000, vou abrir parênteses, 1.000 vezes 22%. Fecho parênteses e pressiono o Enter, o resultado vai ser de R$780. É assim que nós fazemos uma operação de porcentagem para subtrair valores utilizando o Calc ou utilizando qualquer planilha eletrônica. Essas fórmulas de cálculo de porcentagem provavelmente você já conhece, você já até fez, você já fez outros testes, né, de Excel ou outras ferramentas de planilha e já viu essa operação matemática. Se não viu, então aconselho você a fazer uma pausa no vídeo, pegue um papel e uma caneta e tente reproduzir essas operações matemáticas na mão, ou abra o seu computador, instale o LibreOffice e faça essas operações matemáticas. A base para que você possa ir bem em qualquer questão de concurso que exija de você conhecimentos de planilhas eletrônicas, sem dúvida nenhuma, vai passar pelo conhecimento de fórmulas e operações matemáticas. Vamos falar de algumas funções apenas para que você possa conhecer mais a fundo como funciona uma planilha eletrônica. Sinal de igual, vamos lá, eu quero extrair a raiz quadrada de um número. Existe função para isso, não existe um operador matemático. Para extrair a raiz quadrada, você primeiro tem que ter um número. Eu quero extrair a raiz quadrada de 88. Qual é a fórmula que eu uso, Alessandro? Bom, vamos usar a nossa dedução. Se eu quero extrair a raiz quadrada, provavelmente tem alguma função chamada raiz. Se eu começar a digitar aqui raiz, opa, achei. Abro parênteses, a função raiz precisa de um número. Clico na célula e dou um Enter. O resultado, então, é, deixa eu ver se eu consigo aqui, fórmula, texto, fórmula. Deixa eu ver se eu consigo, consigo. Existe uma função aqui no Calc chamada de fórmula, que exibe o conteúdo de uma fórmula de outra célula. Olha que bacana. No Excel, essa função chama-se fórmula texto. Eles simplificaram aqui no Calc. Bom, a raiz quadrada de 88, Alessandro, é 9,3808 blá, 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 blá. Pô, Alessandro, será que eles podem perguntar quantas casas decimais na prova, hein? Não sei, mas você tem um botão aqui que você pode aumentar o número de casas decimais ou você pode diminuir o número de casas decimais. Depende da sua necessidade. A prova, por exemplo, vai informar se foi arredondado ou não esse número para cima ou para baixo, ou se houve incremento das casas decimais. Outra função interessante, função agora. A função agora não precisa de argumentos. Eu abro parênteses, fecho parênteses e o resultado, eu vou colocar aqui o nome dela e vou escrever aqui, igual agora. O resultado da função agora é a data e a hora. Se eu não preciso de fórmulas, eu vou copiar então aqui, igual fórmula, abro parênteses dessa célula. A função hoje você já viu logo no comecinho do treinamento, que mostra a data atual. Se você quiser então agora, vamos ver outra função, uma função de média. Como é que eu posso calcular, Alessandro, a média de 10 valores? A função média, ela faz justamente isso, ela soma o número de elementos e divide esses elementos. Vamos fazer aqui mesmo. Eu vou colocar então aqui alguns valores, 10, 15, 8 e 33. Qual é a média desses 4 valores, Alessandro? A média vai ser dada então pela função média. Média acentuada, tome cuidado com isso. Palavras da língua portuguesa que recebem acento, elas devem ser acentuadas nas suas planilhas eletrônicas também.
abro parênteses, vou selecionar todos esses valores e vou pressionar o Enter. A média desses valores é 16,5. Vamos colocar então aqui a fórmula, igual fórmula. Esse é o resultado. Agora, uma dica que também recomendo que você pegue um papel e uma caneta. Pode acontecer, em uma operação matemática, de você encontrar isso aqui. Veja só, eu tenho o número 88 separado aqui dessa célula. E no concurso, você vai ver que a sua fórmula de média ela pode estar um pouco diferente. Deixa eu até colocar uma outra cor aqui. Perfeito. Igual, média, abro parênteses. Eu vou selecionar esses 4 valores e, ao invés de usar os 2 pontos, eu vou colocar um ponto e vírgula no final dessa matriz e vou clicar sobre o 88. Quando você fizer isso, quando você encontrar nas suas operações matemáticas essa situação, nós vamos primeiro calcular a média dessa faixa de células. Vamos ver como é que é feita a operação. Vou dar um Enter. A média, nesse caso, é igual a 30,8. Deixa eu editar aqui. Vamos colocar a fórmula. Como ele chegou nesse resultado, Alessandro? Vamos ver. Se nós somarmos esses 4 valores, nós vamos chegar aqui a um total de 66. Se dividirmos por 4, a média desses valores é 16,5 que nós já encontramos. Se nós somarmos, então, agora todos esses valores, ponto e vírgula, e o 88, o resultado é 154. 154 ele está dividindo por quanto? Por 5. Vamos ver? Se eu dividir isso por 5, o resultado é 30,8. A função média ela está somando os 4 valores que vão de A40 até A43 e também somando a célula B40. Esse ponto e vírgula aqui chama-se também. Ele está colocando na minha fórmula média agora que há 5 elementos, os 4 da matriz principal e mais essa célula. É muito comum você encontrar em provas de concurso essa pegadinha, em que um ponto e vírgula no meio de uma função vai atrapalhar todinho o seu aproveitamento. Uma função lógica, veja que interessante, eu tenho aqui um número menos 1. Esse número ele é negativo porque nós sabemos que ele tem um sinal de menos, certo? Mas um número ele é negativo quando... O que ocorre para tornar um número negativo? Quando ele é menor que zero. Números maiores que zero são positivos. Você pode utilizar uma função no Excel lógica chamada C para avaliar isso. Se eu colocar menos 1 na célula, como é que eu faço para checar se esse número é positivo ou negativo? Nesse caso da função lógica C, recomendo que você assista meus 2 vídeos que eu tenho sobre a função no YouTube, só que para o Excel. O conteúdo é exatamente o mesmo, só que eu vou trabalhar com um pouco mais de detalhes a criação e a lógica do problema. A função C, ela começa assim, se, abro parênteses. Há 3 argumentos para a função C, o teste lógico, o valor verdadeiro e o valor falso. Teste lógico é o que eu quero testar. Então, eu tenho que perguntar aqui para a minha célula se esta célula B47 ela é menor que zero. Eu vou passar já os símbolos de comparação que você pode utilizar. Essa é a minha pergunta. Eu estou pedindo para o Calc validar se esta célula é menor que zero. Se for, o que eu quero que eu faça? Então, vem essa resposta, o então. Esse primeiro ponto e vírgula, nós podemos chamá-lo de então. Se essa resposta for verdadeira, ou seja, se B47 for menor que zero, então escreva negativo, que é a resposta verdadeira que eu estou esperando. Se não, se esse número não for menor que zero, ele é maior que zero. Sendo maior que zero, ele é positivo. Pressionando o Enter, aí o resultado. E essa fórmula, né, esse número, ele é um número negativo. Se eu colocar aqui o número 85 e pressionar o Enter, você vai ver que a função torna-o positivo. Se eu colocar menos 85, você vai ver que a função está reconhecendo que ele é negativo. Por quê? Porque a célula B47 é menor que zero. Se é menor que zero, é negativo.
Se não for maior que zero, menor que zero, ela é positivo. É assim que funcionam as funções lógicas. Vocês vão ver isso com muita frequência nas provas. Você não precisa executar a função C, mas você vai ter que interpretá-la. Lembre-se que nessa primeira parte da função C está sempre a resposta positiva, ou seja, meu teste vai responder isso aqui, ou então isso. Eu poderia fazer essa pergunta também diferente. Veja só, se, abro parênteses, esse valor for maior que zero, então, o que eu quero escrever? Esse número vai ser positivo. Se não, esse número vai ser negativo. Pressiono o Enter, a resposta é exatamente a mesma, mas se você notar, a lógica é completamente diferente. Eu estou checando aqui se o número é negativo e aqui eu estou checando se ele é positivo, se ele é maior que zero e aqui se ele é menor que zero. A lógica é algo muito interessante que difere de pessoas para pessoas. A minha lógica é diferente da sua lógica, que é diferente também da lógica do Zander, do Cláudio, que é diferente da lógica também do meu amigo Eduardo. Saibam então que a lógica ela pode decidir a execução de um exercício se você não interpretar a questão na ordem correta. Quantas funções mais o Excel tem? Ele tem um monte. Por exemplo, eu quero saber qual é o valor máximo. Opa, vamos lá, eu vou escrever aqui máximo. Qual é o maior valor máximo dessas células aqui? Eu seleciono as células, pressiono Enter e a planilha me diz que o valor máximo é 33. E é mesmo, está aqui, ó. A função máximo, então, ela permite a você, deixa eu colocar aqui, retornar o maior valor de uma função. Fórmula. Opa, tá difícil aqui. Fórmula. Da mesma forma, a função mínimo vai retornar o menor valor mínimo de todas essas células. Pressionando Enter, o valor mínimo é 8. Alessandro, quantos números eu tenho aqui? Então, quantos números? Nós podemos utilizar uma função que conta números na nossa planilha, chamada de conte.num. Ao selecionar aqui o conjunto de células, ele vai me dizer o total de números que tem aqui nessa sequência. Então se eu colocar uma letra qualquer aqui e pressionar o Enter, a função vai saber, Alessandro. Ele vai calcular a média sem contar essas letras. Ele vai fazer, então, o cálculo aqui do máximo, do mínimo e de quantidade de números, sem considerar as letras que estão aqui. Se eu colocar qualquer número, você vai ver que todos os valores das minhas fórmulas vão mudar novamente. Cuidado também, porque para as planilhas eletrônicas, quando você tem um número armazenado em uma célula, ela é um número. Quando você tem um texto, você tem um valor. Geralmente você tem números, você tem valores e você tem números nas células. Se você quiser contar quantos valores você tem, vamos colocar aqui uma matriz mais mista. Vou colocar aqui a letra A, B, o número 1, 2, a letra C, a letra 3. Se você ver numa prova a seguinte pergunta: quantos valores estão nas células? Quantos números estão nas células? Cuidado! Valores para uma planilha eletrônica é tudo aquilo que está armazenado no seu conteúdo. Para contar os valores, nós vamos usar uma função chamada conte.valores. Pressionando aqui, selecionando e dando Enter, nós vamos ver que há 6 valores. Quantos números estão nas células? Conte.num e vou contar através dessa matriz que nós temos 3 números. Se eu apagar uma letra aqui, observe que mudou o resultado. Eu tenho só 5 valores. E quantas estão vazias? Quantas células estão vazias? Muito bem. Existe uma função para isso chamada contar.vazio. Se você conhece o Excel,
Não tem como errar, as funções são exatamente as mesmas. Você vai muito bem na prova se as perguntas que caírem forem com relação a fórmulas e funções. Não tem como errar. Eu vou deixar essa planilha que eu estou utilizando de gabarito para que você possa estudar posteriormente. Eu tenho um blog na internet, eu vou salvar essa planilha para edição. Para que você possa ter acesso então a esse material, acesse o meu blog, abrindo o Internet Explorer. Vamos aguardar aqui ele carregar um minutinho. Você vai digitar na barra de endereços www.sigaonerd.com. Nesse meu blog você vai encontrar uma série de materiais, vídeos, muitos vídeos, são mais de 190 mil vídeos que eu tenho publicado atualmente no YouTube. Você vai encontrar aqui em cima apostilas do Nerd. Dentro das apostilas do Nerd você tem uma apostila completa do Excel 2013 e muitas planilhas. Aqui na parte de baixo eu vou criar um tópico novo chamado Intensivo Banrisul 2015. É aqui que você vai encontrar o material para download. É isso, essa foi a nossa primeira aula. Observe que foram mais de 1h20 de conteúdo, mas eu acredito que deu para dar uma visão geral do que é a planilha do LibreOffice Calc. Na próxima aula, na semana que vem, você vai aprender então a utilizar o Writer. E depois, na outra semana, vamos falar de Word e e-mail. Um abraço e bons estudos para você!